Olá, galera da Hemodiálise, e aí, tudo bem com vocês? Eu sou a Rúbia e eu vim fazer mais um vídeo pro nosso canal, a Hemodiálise. Bom, gente, como vocês podem ver, hoje eu tô aqui acompanhada do Jairo. Ele foi um profissional que trabalhou por anos com pacientes na hemodiálise. Então, assim, hoje eu trouxe ele aqui para conversar um pouquinho com nós, para ele contar desde o tempo que ele chegou, como era, para você que hoje depende de uma máquina conseguir ver a tecnologia que a hemodiálise tem e o quão benefício hoje ela está conseguindo fazer para nós, apesar da nossa rotina e dos mal-estar que nós ainda temos. Bom, Jair, primeiro, muito obrigada pelo tempo disponível que você teve para vir aqui conversar com a gente. E assim, quanto tempo você trabalhou dentro de uma clínica de hemodiálise? Eu trabalhei por praticamente 30 anos em hemodiálise. Iniciei desde o tempo pré-histórico, que chamam da diálise, e terminei agora na máquina de proporção, que foi o maior avanço, né, que teve nesses últimos anos, né, na diálise, né. Tá, e assim, qual a diferença que você vê porque você acompanhou de perto, entre nós que somos pacientes de dialisar naquelas máquinas de banho que existia, para hoje, nessas máquinas de banho com uma tecnologia bem mais avançada? Hoje as máquinas oferecem uma qualidade de vida melhor ao paciente. Ele consegue se manter melhor, ele consegue perder o peso exato que ele precisa, tem um controle total na programação da diálise do paciente. Antigamente tu não tinha controle, tu não sabia, tu ligava o paciente na diálise, tu não sabia quanto ele perdia, tu tinha que pesar o paciente no meio da diálise para tu calcular se ele tinha que perder mais ou se ele tinha que repor soro para não perder mais. Era bem complicado. Hoje em dia, com a modernidade, né, melhorou a qualidade de vida, diminuiu os sintomas dos pacientes. Antigamente, às vezes, tu ligava um paciente na diálise, não dava 5 minutos, estava tendo hipotensão, estava tendo náuseas, estava tendo vômitos. Hoje em dia, ainda ocorre alguns casos desses, mas é numa escala muito menor do que antigamente, né? A proporção veio para ajudar o paciente, para dar qualidade de vida, para melhorar aquelas horas que o paciente precisa ficar ali, né? Então assim, pelo que você fala, a máquina diminuiu um monte do serviço de vocês e em contrapartida ela conseguiu dar um resultado melhor para o paciente na questão de perda de líquido, né? Principalmente. Exatamente. Que antigamente você tinha que fazer a programação dar certo, né? Da máquina, assim que tu não tinha controle do volume, tu só ia saber se o paciente estava perdendo ou não de acordo com o tamanho do filtro ou quanto ele pesou na chegada. Tu tinha que fazer um cálculo aproximado para ver, só que tu não podia ficar cegas, né? Por isso tu tinha que interromper diálise, pesar paciente para tu ver se estava funcionando a programação, né? Assim, eu cheguei em 98, as máquinas de banho que eu usei eram de 2 pacientes. Assim, eu nunca participei de uma pesagem no meio da minha sessão de hemodiálise, mas assim, teve sessões ao qual eu tive que fazer em torno de 3 a 5 litros. E a sensação que eu tinha que quando eu saía na máquina era como se eu tivesse sido sugado, porque a Sim. gente não tinha força nenhuma. É exatamente isso. Nós até brincávamos, né? Às vezes dizia para o paciente, olha, esse vai entrar dentro do filtro, que às vezes de tanto volume que perdia, né? Coisas que com a chegada da proporção, isso daí foi um avanço assim, olha, que não tem como assim medir na qualidade assim de vida que deu para o paciente, no bem-estar do paciente, né?
Que hoje em dia é possível. Antigamente os pacientes iam para diálise, eles não conseguiam ler um livro, eles já entravam em pânico, né? Era tudo torturoso, assim, aquelas 4 horas que eram passadas. Hoje em dia a diálise, ela é traumática, ela sempre é traumática, mas hoje em dia, assim, os pacientes se acostumam, eles conseguem, dentro daquilo, fazer uma normalidade, eles conseguem, assim, se interter um pouco, eles conseguem assistir um programa na TV, eles conseguem ler um livro, fazer uma palavra cruzada, entendeu? Nessa parte, ele melhorou muito a vida dos pacientes. Eu lembro que assim, quando eu tive a oportunidade de fazer a minha primeira sessão de hemodiálise numa máquina de proporção, eu fazia, na época, 3 horas. Eu lembro que eu entrei, né, fiz, só que eu não estava conseguindo entender o que estava acontecendo, porque eu tinha um relógio perto que eu tinha acesso para olhar. E o tempo ia passando e eu começava a perguntar, por que eu não estou passando mal? Porque passou 1 hora, passou 2 horas, a enfermeira veio e me disse, agora eu vou te tirar. Aí eu olhei para ela e disse, tá, e por que eu não passei mal? Esse foi o maior problema que a gente assim relatava na época da transição de uma máquina para outra. Que de certa forma os pacientes já estavam acostumados a passar mal. Assim eles já iam sabendo que ia passar mal. Daí eles dizem, só vou sair no meu peso se eu passar mal. Como é que eu vou fazer as 4 horas de diálise? Vou sair no meu peso e não vou passar mal, não vou ficar tonto, não vou ter vômito. Isso aí tem coisa errada. Não, foi muito estranho. Eles não conseguiam aceitar que eles poderiam fazer a diálise e não ter sintomas algum. Foi muito estranho, porque eu saí como se eu não tivesse feito nada. Sim, muitos relatavam isso, eles até achavam que tem que ver os exames, que eu estou achando que essa diálise não está funcionando para mim, que eu tenho que voltar para outra máquina. Que a outra máquina judia, mas eu estou bem. Né? E assim, outra coisa, você pegou desde o começo até agora, né? Então assim, você conseguia ver a diferença. Hoje nós temos praticamente todos com proporção, então eu já vou relatar esse fato. Do paciente que não se cuida, ou seja, que não faz uma alimentação correta, e que não cuida a quantidade quanto a qualidade dos líquidos que ele ingere, você lá cuidando ele durante a sessão de hemodiálise, conseguia ver uma diferença naquele que se cuida daquele que não se cuida? Essa diferença sempre notava. Só no início das diálises, eles levavam muito o que eles chamavam do lanchinho deles, né? Que eles achavam que durante a diálise eles podiam comer o que eles não poderiam comer durante a semana, né? Aí tinha gente que, se bobear, levava um saco de torresmo para comer na diálise, levava uma garrafa de Coca-Cola, tudo que eles achavam, não, a máquina vai tirar tudo isso de mim agora. Não, eu posso, durante a diálise eu posso tudo, né? O pessoal, geralmente, os mais antigos pensavam, né? Que na época nós não tínhamos nutricionista para fazer acompanhamento, nem enfermeiro, era só o médico e os auxiliares que trabalhavam diretamente com o paciente, né? E aí, como é que vocês faziam para conseguir ensinar aquelas criaturas a conseguir passar bem no intervalo até a próxima sessão? Nessa parte a gente teve que literalmente aprender o funcionamento, o que acontecia com o rim da pessoa, por que ele não filtrava, para tu conseguir de alguma maneira explicar o que podia e o que eles não podiam fazer. Né? Que o maior vilão era o sal. Às vezes o vilão não era nem o líquido, o pior vilão era o sal para eles, né? Que aumentava em muita sede, foram essas pequenas orientações e depois com o tempo, com a obrigação de ter uma equipe completa de enfermagem, daí que teve enfermeiros,
era obrigado a ter nutricionista para orientar os pacientes, foi aumentando o conhecimento até o próprio paciente, para ele saber o que ele tem, como se comportar, o que ele pode ingerir, né? E assim, qual é a importância que você acha de nós pacientes, que dependendo de uma hemodiálise, ter conhecimento da nossa dieta e da quantidade e qualidade dos líquidos? Isso está ligado completamente ao bem-estar do paciente, assim, tudo que ele souber, assim, vai agregar conhecimento, que o paciente, de certa forma, ele se conhece, né? Ele sabe se está bem, se não está, hoje não estou legal, tudo. Ele tendo conhecimento do que ele pode ou ele não pode fazer, ajuda muito na sua qualidade de vida, no seu futuro, de evitar outras doenças que possa assim ter assim a pressão descontrolada, até ao uso de medicamentos, tudo, com a própria dieta de acordo, ele consegue reduzir, às vezes, o remédio da pressão, várias coisas, só mantendo uma dieta adequada, uma ingesta de volume adequado, né? É a mesma coisa, a orientação que nós dávamos depois que nós adquirimos conhecimento para isso. Nós sempre perguntava ao paciente: tu urina? Urina quanto? Ah, eu urino 1 litro por dia. Tá, então, para tu não ter problema de uma diálise para outra, tu faz o seguinte: tu pega uma garrafa de 1 litro e vai. Tu tomou um café, uma xícara de café, tu vai naquela garrafa de 1 litro, enche da xícara do mesmo volume que tomou e despreza, para tu saber, ó, eu posso ingerir esse 1 litro durante o dia. Mas aí tu tem que lembrar que na comida tem água, na fruta tem água, né? Tudo isso tu tem que ir desprezando um pouco da garrafa, para tu saber, ó, atingir o limite, eu não posso tomar mais que isso, né? E assim, uma outra coisa que é importante, além de nós ter esse conhecimento, ter a oportunidade de ter esses profissionais dispostos, é nós conseguir chegar neles, né? É a gente estar perguntando, a gente tirando as nossas dúvidas. E assim, a gente também precisa tomar medicamento. Então, assim, é importante que a gente tome os remédios certos, ou seja, que o nosso médico nefrologista prescreva, ou talvez algum médico, mas assim, é muito importante para nós que temos uma hemodiálise não se automedicar. É de extrema importância, principalmente evitando os famosos anti-inflamatórios, remedinho para dor, que o anti-inflamatório é o maior vilão do rim, né? Que ele realmente ele danifica o rim. Então, Ele também tem o famoso AF, que é anticoagulante, né? E daí anticoagulante. pode dar problema Para quando... quem dialisa pode dar problema. Ah, o pessoal diz, ah, eu tenho dor de cabeça em casa, toma um AS e passa, né? Só que durante a sessão de diálise, ou pode dar um sangramento, pode acarretar vários problemas, né? Por isso sempre tem que tomar os remédios que o nefrologista indica. A mesma coisa, se tu consultar um médico fora para algum outro problema, te receitou a medicação, tu sempre confere com o nefrologista. Olha, eu fui consultar por tal problema, me receitaram essa medicação. Eu posso tomar? Para ter certeza do que vai te ajudar, né? E assim, se você pudesse falar para mim e para os meus amigos que fazem hemodiálise, tipo uma mensagem, um cuidado, alguma coisa, o que você daria como uma orientação para nós? A orientação maior é seguir uma boa dieta, tá? O problema renal existe há anos. Eu tenho pacientes, amigos meus, que dialisam há anos, há mais de 30 anos, graças a Deus, estão todos bem, porque se cuidam, se tratam. Então, a vida, quem acha que a vida acaba por causa de um problema renal, não acaba. Só tu tem que se adaptar, tu tem que saber viver. Eu acho que tu tem que seguir a tua vida fazendo as coisas que tu gosta,
que tudo vai melhorando, com o tempo vai melhorando, as coisas vão evoluindo. Espero que um dia isso não seja mais necessário, mas enquanto for, graças a Deus temos isso. E aquela coisa assim, se a gente fazer independente do tipo de hemodiálise, ou nós transplantar, nós também vamos ter que ter cuidado, né? Sim. Não é só botar o rim e oba. O transplante, ele não é cura. O transplante na diálise, ele é considerado um tratamento. Tu vai precisar tomar a tua medicação correta, tu vai precisar fazer a tua dieta correta. Assim, só a única diferença é que tu não vai estar atrelado a uma máquina de diálise 3 vezes na semana. A mesma coisa, os que fazem a diálise intermitente à noite, que fazem a peritoneal, eles fazem toda noite, eles ligam lá, ficam dormindo à noite dialisando. Mas não impede de durante o dia ter a tua vida normal, fora disso fazer o que tu quer fazer, isso não te impede. Então, assim, essa coisa que as mídias sociais, talvez televisão, enfim, mostram de que a gente, quando está fazendo hemodiálise, está condenado à morte. Não. Não é bem assim. Não. Antigamente, no início, assim, os pacientes que iniciavam a dialisar, todos eram encostados no INSS. Hoje em dia, não. Hoje em dia, o paciente pode continuar trabalhando, graças à proporção que deu uma qualidade de vida. As pessoas continuam estudando. Eu trabalhei no Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Eu tive pacientes que eram músicos, pacientes que eram advogados, até médicos, que continuavam fora disso, exercendo suas profissões, fazendo suas atividades normais. Teve muitos que optam pelo transplante, assim como eu tive muitos pacientes que diziam: eu passo tão bem na diálise que eu não quero fazer o transplante. Ela não me traz problemas, eu consigo, como eu posso dizer, seguir fazendo ela, que ela não interfere a minha vida, ela não atrapalha o meu dia a dia. Né? Então tá, Jairo. Muito obrigada pelo teu tempo disponível, obrigado pela atenção. O prazer foi meu. E, novamente, para você, eu vou dizer o que eu sempre digo. Se cuide, se preserve, busque informação. O se, vai em busca. Busque conhecimento, porque quanto mais conhecimento você tiver, melhor vai ser a sua qualidade de vida. Obrigado.